Quadrado de Hunter x Hunter, volumes 27 a 30. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou Estranho, estou aqui com Gustavo Bosch, Luke, Iso e o Judeu Ateu. E estamos aqui finalizando nossa... Não vai ser a maratona porque vai ter mais um programa, mas finalizando o grande esperado arco de Chimera Ants, o tão prometido arco de Chimera Ants. E 4 últimos volumes que contém este arco. Pô, gente, que emocionante, né? Vamos falar a verdade. Claro. Há meio ano a gente tá fazendo esse podcast já. Mais, né? Loucura, nosso amigo. foi uma longa caminhada. Não vamos falar até o final do volume 30. Muita gente perguntou, então a gente já avisa agora. Muita gente perguntou se ia ter podcast sobre a eleição. A gente vai fazer um só sobre a eleição, que vai ser mais 2 volumes e um pouquinho deste volume 30, que seria desse programa. E aí a gente mata Hunter x Hunter, nunca mais ninguém quer ouvir falar de Hunter x Hunter na história dos podcasts. Não tem mais por o que favor. falar de Hunter x Hunter, na verdade, depois da eleição. Então... E aí o Judeu vai poder oficialmente largar esse mangá pra poder ser longe dele. Não, eu vou guardar ele no meu coração como... No final dos contos, é um mangá que é muito bom de odiar porque as pessoas amam, mas tem muitos defeitos. Então, é um bom mangá pra falar mal. Vamos chegar lá. Estamos então na última parte de Chimera Ants. Dado a quantidade de acontecimentos que tem, e como eles são bastante intercalados, pela primeira vez eu fiz aqui uma mini pautinha pra gente poder se orientar e a gente comentar de forma geral de um tema específico, né? Então, de um trecho específico, independente do quanto ele avança ou não. Então vamos começar pelo que começa esses volumes, que a gente tinha terminado o volume 26 com um socão do Knuckle no Yuppie, né, que foi proporcionado pelo golpe do Killua, que distraiu ele e tal. Então vamos falar dessa luta, Yuppie versus todo mundo que aparece, literalmente todo mundo aparece pra lutar com ele. Pois é, né? Pois é. Eu gostei no final das contas dessa luta, eu vou dizer. Eu lembro que no episódio passado eu comentei que ela tava meio que jogada pra todo canto, mas eu achei que realmente no final das contas isso era uma característica da luta, no final das contas realmente, sabe? Todo mundo aparecer pra lutar contra esse cara e ele ficar mudando constantemente e ter que mudar a estratégia contra ele toda hora. Foi uma característica interessante da luta, apesar dos pesares. Não sei se vocês concordam ou não. eu adoro essa luta. Na minha opinião, não é que nem essa do Judeu, não. É uma das minhas coisas favoritas desse arco, que, como vocês sabem, é uma das melhores coisas que saiu na Shonen Jump. Caraca, sério? Essa luta especial, ela é interessante pra mim, mas não é nada tão fantástico. Eu gosto muito como ela dialoga com o resto do arco das aranhas evoluindo. O Yuppie começando a respeitar cada vez mais os inimigos dele. De quem evoluindo? Ele falou aranhas, mas ele então... Nossa, formigas. Tá além daquele mangá da aranha, né? Exato. Tá com a aranha na cabeça. Você tá com a aranha na cabeça. Pior que é. Mas, enfim, as formigas evoluindo e ganhando personalidades mais elevadas enquanto começa a respeitar uns aos outros. Eu gosto muito dessa temática. Eu gostei da luta. Vou dizer que eu achei a forma evoluída dele meio bostona. Centauro? Porque ele teve várias formas evoluídas. A forma evoluída última, acaba que é a no do Centauro. Que acaba no Centauro, é a forma final. É um design meio escrotão mesmo. O Yuppie, ele é o único que não tinha personalidade nenhuma até começar a luta. Eu gosto que a luta é onde ele finalmente revela quem ele é pra gente. Eu gosto da participação do... É Morel o nome do cara, da fumaça? Morel. Isso. Ou Moral. Eu gosto da participação dele porque ele tava lá naquele, entre aspas, standoff com o Puff. Mas aí o Puff dá um miguezão e vaza, né? E ele acaba tendo que lutar sem o cachimbo dele. O que faz eu imaginar, inclusive, que o NEM dele devia ser muito forte, porque a restrição de só roubarem o seu cachimbo e você ficar inútil é uma restrição bastante grande, né? Bom, o NEM, a fumaça dele era bem ladra, então foi proporcional. Mas aí ele participando, na hora que ele vê a luta, ele já faz um monte de cópia do Knuckle automaticamente, assim, sem planejamento e tal. E a parte que ele fala que não tem nenhum que é real, e aí o cara vem cabreiro pra atacar ele, e aparece o Knuckle. Eu gostei bastante dessa virada. Eu gostei bastante disso aí também. Porra, claro que tem um filho da puta. Na interação com o outro lá, o Puff, eu gosto que eles lembram o fato que ele tava meio
meio sem força total, sabe? Por isso atrapalhou o poder de decisão dele. Eles resgatam isso pra mostrar por que ele fez uma decisão que não era exatamente a mais otimizada possível. Eu gosto disso. Eu gosto também bastante, achei que ficou bem fiel ao personagem do... que eu não gosto do design do cabelo, como é que é o nome dele? O Knuckles. O Knuckles? O Knuckles, Gostei bastante da decisão dele no final. É o do Sonic. A decisão de Ele é o Knuckles. desligar o quebra de caixa. Como assim? Desligar o poder dele. Isso... Porque isso... Tudo bem. Judeu, você esperou isso lendo um mês, eu esperei isso lendo Hiatus. Pra no final aquela bosta não explodir no Mobius. Eu antecipei demais. Mas é muito bom isso. Em retrospecto, hoje eu gosto, mas no dia eu fiquei muito É uma virada diferente pra um Battle Shonen, né? Trunfo dos heróis não pode ser usado, sabe? Cancelou e foi resultado da... Assim, eu gostei disso ter sido resultado de uma derrota. Não que... agora que eu desativei, vai surgir um poder do nada que a gente vai ganhar desse cara, sabe? Eles, não, essa era a nossa estratégia, perdemos a estratégia, cagou tudo, já era, perdemos. E aí o cara... Eles só não morreram ali porque o cara resolveu ir embora. Mas eu achei interessante que ele resolveu ir embora justamente por causa da personalidade do Knuckle, é isso? Sim. Porque eu reclamei no começo que eu achei meio babaquice ele sair da invisibilidade pra soltar o cara e tal. Mas no final foram todas essas decisões que foram mudando a personalidade do Yuppie e respeitando ele, né? Então meio que se pagou meio que essa personalidade carismática dele, né? E o Yuppie não quis matar eles no final. Quando ele fala que que era todo mundo incrível ali, eles pensam, realmente isso, eu confio nisso. É verdade, é a opinião verdadeira dele. Sim. Você vê, tipo, eles realmente começaram a ganhar um respeito muito grande um pelo outro nessa batalha. E era um dos objetivos do Knuckle, porque eles podiam ter fugido do Yuppie, mas o Knuckle voltou justamente porque o Yuppie não respeitava eles como guerreiros, e o Knuckle queria provar que eles eram pessoas de valor. Então, no fundo, era parte do objetivo do Knuckle forçar o Yuppie a reconhecê-lo, e ele reconheceu. Eu gosto até bem mais pra frente, só um pouquinho, quando o Yuppie deixa isso até mais claro, falando pro agora ressuscitado Meruem que eu achei que trair a minha palavra ia ser pior do que perder, né? Realmente botou bem à frente a personalidade dele. Eu achei isso um plus, assim, bem positivo. E talvez exista aí um aceno de cabeça pro fato do Knuckles ter atraído animais, né? Ele atraía animais pro lado dele e o Yuppie era, em teoria, o mais animal de todos ali, né? Eu pensei nisso. Ele fala, tipo, que não consegue ver as formigas como alguma coisa pra ser exterminada. Faz sentido que seja ele a tá pensando isso, né? Ele que tem essa conexão maior com os cachorrinhos e tudo mais. Legal. Eu acho que agora vem uma parte que vai ser complicada a gente discutir, que é a luta do polvo, que eu nunca lembro o nome. Calgo. Contra a lagosta e depois o lobo. Toda essa parte aí desse embate entre eles. Que poderia muito bem não ter existido. Que poderia facilmente não ter nesse mangá. Podia não existir nenhuma desses personagens. Poderia, e o mangá seria pior. Não, seria muito melhor. Seria muito melhor se não tivesse essas partes. O lobo a gente discute se ele precisaria existir pra parte que ele participa lá na frente. Mas duas vezes não precisa do lobo. Mas nesse momento aqui, não precisava do lobo. Tipo, não precisava do lobo, não precisava do polvo, não precisava da lagosta, só atrasou o arco. Eu acho que tava construindo pra parte lá na frente do lobo, principalmente, do elfo. Mas nossa, podia ter pulado Deus. direto pro lobo lá na frente, sabe? Não, primeiro, muitas dessas batalhas do povo não tá construindo pra porra nenhuma. Ele meteu draminha do povo de, ele não matou ninguém. O que vai se fuder? Quem liga pra isso? Quem é que ninguém? Que daí que o povo nunca matou ninguém? Eu não quero saber o drama dele pra matar alguém. É muito sem graça. Como ele nunca matou alguém, antes ele tava ali atirando na cabeça do Killua, não faz nem sentido isso. Puta, que coisa escrota. Nunca tentou matar o Killua, exatamente. Pelo amor de Deus. Não. É por isso que o Killua fica amigo dele. Porque ele tava tentando proteger ele. E tem um draminha ali, né, das memórias, que eles meio que se conheciam ali, né? Tem uma parada assim, não tem? Tem. Eles eram colegas de trabalho. E os dois eram... Que coisa de louco. Eles eram amigos do grande personagem do arco, que é o Jairo. Exatamente. Eles não eram só amigos entre si, eles eram amigos do Jairo. Essa coincidência, então, vai tomar no cu, né? Não é coincidência, cara. Não, coincidência não, vai. O que é deles serem amigos na vida real? Os 3 animais ali que sobreviveram eram amigos. Não, o lobo não era. O lobo era.
O lobo, a lagosta e o polvo, os 3 eram amigos. Mas a lagosta não lembra. Eles imaginam que a lagosta soa como um amigo, mas ela não lembra. De qualquer forma, luta chata pra caralho, inútil, não tem dramaticidade relevante, não tem payoff, é uma barrigona aí desse arco. Eu não tinha colocado na minha lista oficial que eu mandei pra vocês, mas eu revendo aqui, eu vi que tem um trecho de uma galera aleatória que eles fogem com o burocrata lá que tava ajudando as formigas. Pra explicar o que aconteceu com ele no final. Que aí eles vão embora pra encontrar o Gyro. Ok, obrigado. Obrigado por essa história que não me interessa também. Ainda bem que é rápido. Foi muito bom que ele pôs esse burocrata inútil e aí depois resolveu o conflito inutilmente dele. Foi muito bom, realmente. Vocês não se importam que vocês não se importaram com o Gyro lá atrás. Isso tá conectando pro maior hype da história. Quando o Gyro voltar, essa galera vai voltar junto com ele. Quando o Gyro voltar, parece que é messiânico, né? O Lobo adora o Gyro. Ele acha que ele tomou controle de toda a Meteor City. O Lobo, não queria pular demais, mas o Lobo enfrentou o Meruem por causa do Gyro. Exatamente. E ele inventou o Man por causa do Gyro, por causa do povo. Porque sem o povo ele não quer lembrar da lealdade que ele tinha ao Gyro. Sim. Esse arco tem tudo das formigas ganhando as memórias de quando elas eram humanas pra ganhar mais humanidade. Isso é totalmente uma parte do arco. Termina quando a decisão que elas têm que tomar no final, o que elas vão fazer da vida delas. Algumas voltam pra casa, alguns vão atrás do Gyro. Até isso pra mim é muito repetitivo. Porque, por exemplo, eu achei que a ideia disso foi construída muito melhor e com muito mais complexidade nos personagens do Puff e da Pitou, que os dois tomaram decisões. Não, mas então, eu só tô falando que essa ideia que a construção de personalidade nas formigas foi feita muito mais interessantemente nesses personagens. Não precisa fazer de novo agora. Não, mas é diferente. Povo. Eles são diferentes. Eles são Os 3 generais são pessoas que não são exatamente respectivas personalidades humanas. Eles são 3 seres. Os generais, se eles são reencarnações, eles obviamente não têm memória nenhuma de qualquer coisa antes do renascer. É um conceito diferente. Okay. Falando neles, além do Yuppie, nesse período aqui a gente tem bastante participação, explica o poder e aí vai de um lado pro outro o tempo inteiro. O Puff, os mini Puff, os mini Puff voando pra todos os lados. Eu odeio aqueles Puff. Nossa, vai se fuder esse poder, mano. Eu gosto desse poder, eu acho o poder muito bom. Não, Lucas, para. Eu não gosto do Puff, mas esse poder é muito bom. Falando pragmaticamente, bom como útil, definitivamente. Bom de bacana de ler, não é não. Primeiro que esse legal negócio ali... Respeito. Eu gosto da ideia da divisão e que isso é usado depois pra Palm e ela usar como estratégia, porque não pode enganar com os outros lá. Eu acho os mini Puff chatinhos, mas... o poder eu acho super legal. Mas eu vou dizer que pode falar, Juliano. Aquele casulo dele, eu li 3 vezes essa parte e até agora eu não entendi se era pra aceitar a porra do casulo ou não, no final das contas. Tanto fazia no final, porque ele já tava fugindo já. Na verdade não era pra atacar o casulo, porque no casulo tinha a parte central lá. Então o objetivo era fazer o cara soltar a fumaça pra parte central poder escapar também lá. Agora, eu vou dizer que pra um dos 3 generais e o nível de força desses 3 generais, o Puff ele tá muito aquém. Porque ele não traz perigo nesse arco inteiro. Tipo, quando ele começou, porra, o cara hipnotiza 1 bilhão de pessoas ali. Aí ele vai enfrentar a galera, ele se separa e aí fica voando de um lado pro outro que nem um retardado. E não faz nada, não cumpre nada enquanto ele tá voando de um lado pro outro. Ele tá em todo lugar sem ducha em nenhum lugar nenhum. Exatamente. Ele vai falar com o Pitou, aí é inútil ali. Aí ele vai procurar os caras, é inútil ali. Ele vai procurar o Meruem, é inútil ali também. Sabe, tipo, é inútil em todos os lugares. É muito inútil. O propósito dele é ser invejoso. Tipo, é ser inútil. É ser inútil e pra Komuki, não pros personagens que lutam. E atrasar o arco também. É isso, pra isso que ele serve. Eu acho que ele não era pra ser um personagem de força, era pra ser um personagem de inteligência. Tipo, ele é mais estrategista tudo. Foi bem usado? Não. Mas a proposta era essa, não era pra ele ser forte, era pra ser perigoso porque ele tá muito no controle da situação. Sim. É a proposta, tô falando do resultado.
É porque a proposta, em teoria, é que ele também é muito forte, né? Deveria ser porque ele é muito forte. Faltou uma demonstração aí, porque ele não mostrou força em lugar nenhum. É porque tudo que envolve... Eu tô meio conflituoso aqui. É porque tudo que envolve o poder dele, eu achei uma bosta. Achei chato. Aquele casulo vai tomar no cu. Achei boring pra caralho. Eu não entendi nem depois de ler 3 vezes. E aí depois ele só fica zanzando de um lado pra cá. Mas, no que tange meio que a personalidade dele, principalmente depois, quando ele interage mais com o Meruem, depois que ele ressuscita ele, isso eu achava bem interessante, sabe? Bem interessante mesmo. Quando o Meruem vira pra ele e fala, pô, a gente não pode ter mais mentira entre nós. Mas aí ele pensa, porra, caralho, mas eu vou mentir mesmo assim, porque esse é o tamanho da minha lealdade a você. Porra, eu acho uma construção de personagem muito boa. Aí a gente vai chegar nessa segunda parte deles aí. Vamos deixar o Puff voando por enquanto. Vamos pra luta do Netero com o Meruem, que essa é... Assim, o resultado do Netero não vencendo na força, eu acho que era esperado, né? Porque essa coisa de geração que a gente falou. Eu tinha certeza que ele ia vencer dentro do semanal. Claro, eu tinha certeza. Claro que não. Isso foi inocente, Isa. Sei lá, eu pensei, se o Netero não matar o rei, quem vai matar o rei? Você achou que o Barba Branca ia vencer a guerra dos maiores lá? Não, mas é porque eu achei que o Akainu podia terminar o arco vivo. Eu pensei, não vai deixar o rei vivo. Quem que vai matar esse cara? Essa era a grande pergunta que ligava o semanal. Quem vai matar o rei? Bom, tem um monte de gente fora lá no mundo que eles não chamaram, né, pra briga. Podia ser chamado mais. Era a teoria do vacilão. Sempre tinha o cara do fora falando, o Hisoka vai aparecer no meio do arco. Sempre tinha esse cara. Olha, não apareceu porque já tinha... Graças a Deus não apareceu o Hisoka, né? Porque ia cagar esse arco aqui. Justamente. Aí o Netero morreu, eu pensei, ok, fudeu, ninguém vai matar o rei. Nada vai matar o bicho. Pô, as aranhas estavam lá, né, matando. Semanalmente devia ter uma galera postando. Vão aparecer as aranhas agora. As aranhas estavam sofrendo com os caras mais bosta lá da outra. O cara ia tocar uma flauta com o corpo dele e ia ganhar do rei. Agora, você ia falar sobre como ele venceu o Meruem. O que você achou disso, Estranho? Primeiro eu queria só passar rapidinho pelo Nen do Netero, porque eu achei muito legal. Eu achei muito legal o poder dele. Dele ter formações... Tipo, dependendo da formação que ele faz com a mão, é um golpe diferente. E aí, como isso se traduz pro estilo de raciocínio que o Meruem estava desenvolvendo, de jogo de tabuleiro, e aí ele analisando os golpes e vendo as combinações e vendo como que poderia se aproximar. Eu achei legal essa correlação entre o poder e os jogos de tabuleiro. Eu amei isso também. Quando eles falam ali uma hora que o Meruem ganhou quase um poder de previsão, assim, sabe, por causa dos jogos do jogo de tabuleiro, eu achei que, porra, encaixou perfeitamente com toda a ideologia que o mangá estava construindo sobre pessoas fracas, sabe, terem um poder diferente. Uma coisa que eu gosto dessa luta, eu concordo com isso, é que eu acho que o Togashi faz muito bem visualmente, porque o Netero e o Meruem, em teoria, eles estão muito avançados, muito fora do que a gente conseguiria compreender da força deles. E eu acho que ele representa isso muito bem com aquelas páginas duplas e bizarronas dos ataques do Netero e o texto, e os pensamentos dos dois mesmo. Eu acho que ele vende muito bem quão fora do nível ele tá, que não dá nem pra representar visualmente como uma luta normal, sabe? Sim. E só também, eu achei, em aspecto de quadrinização, né? Ele põe os quadros bem grandes, todos os golpes são bem grandes, realmente dá uma boa sensação do tamanho da luta, sabe? Sim. Porque não podia ser uma luta normal deles trocando socos, porque é muito acima. O nível do Meruem, quando ele ativa o Nen dele, tem que ser uma parada sobrenatural. Então ele precisa vender que esses personagens estão muito acima do resto pro arco fazer sentido. E o poder do S2 do Meruem, e depois um dedo do meio, né? Eu gostei dessa zoeira. É uma zoeira séria. Mas os flashbacks também que intercalavam a luta do Netero. Sim. Achei que construiu bem toda a jornada do personagem. Não, e eu gostei também dele perder o braço e ele falando, não preciso dos 2 braços pra rezar, porque a reza é como você se sente, não é fisicamente, sabe? Eu falei, olha isso aí, badass, mas eu sabia que ele ia morrer. Eu acho que a gente também tem que falar um pouco da discussão do avanço da personalidade do Meruem nessa luta. Tipo, o que ele tava querendo falar, o que ele tava querendo conversar com o Netero mesmo e tudo mais. Sim. Foi meio que a maldade
vontade do Netero, né, que convenceu o Meruem a lutar, porque ele só queria ficar ali sentado e ia levar os golpes e não ia ter diferença nenhuma, né, mas o Netero, tipo, meio que soube brincar, meio que com o DGs mais íntimo dele de saber o próprio nome, né, e aí... E você vê que o Meruem aprendeu muito com a Komugi, tipo, e fala, não, vou usar o poder pra proteger os fracos agora que eu acho que merecem viver. Mas aí ele falou, né, que ele ia poupar o Netero falou, ia poupar só eu, mas, né, aí não adianta, né. Eu gostei porque é meio que, é difícil dizer isso, mas assim, o Netero ele estava um pouco errado, porque, tipo, ele não estava querendo nem ouvir o cara, mas o cara estava errado porque a gente sabia que ele queria matar todo mundo. Então, sim, poderia talvez... O Meruem teria que ser uma ditadura comunista. Se o Netero talvez conversasse com ele e aí tivesse a Komugi como aliado, de alguma forma, pode ser que talvez eles conseguissem convencer o Meruem que ele não precisava ser rei. Talvez. O Meruem estava disposto a conversar. O Meruem estava buscando soluções, ele estava aberto ao diálogo. Estava aberto ao diálogo, mas ainda queria matar todo mundo, né? Então, tipo, os dois estavam meio errados na história. Ele não queria exatamente matar todo mundo. Ele queria matar alguns para as formigas comerem, mas queria também corrigir as injustiças humanas. Sim. Manter a sociedade humana ativa com a justiça corrigida. Com algum sistema que alguns morressem pra ele comer porque ele come humano. Ele queria fazer o Promised Neverland, essencialmente. Nossa. Um pouco melhor que o de Promised Neverland ainda, né? Porque iam ter humanos vivendo direitinho. É que nem estranho falar, é difícil a gente prever, que a gente pegou justamente o começo, sabe, da transição do Meruem pra uma pessoa melhor, sabe? Tanto que depois que ele ressuscita, ele fica melhor ainda, sabe? Talvez ele precisou de fato morrer pra virar uma pessoa melhor, ele não viraria se não tivesse morrido, mas não tem como a gente saber. É uma analogia a Cristo. Ele morreu e ressuscitou. O Messias. A ressurreição é um pouco mais complicada porque ele passa a querer meio que usar esse conhecimento dele pra melhorar as formigas. Eu senti que ele tava se importando um pouco menos com as pessoas no geral. Sim. Dito tudo isso, eu amei a bomba. A bomba é fantástica. Nossa, faz todo sentido com a temática do arco de tentar mostrar que os seres humanos também são muito escrotos, sabe? Exatamente. Essa pra mim foi, nem acredito prestes a dizer isso, mas essa foi a maior desconstrução de Hunter x Hunter de um trope de shonen. Essa foi mesmo. Não, justamente, era isso que eu ia falar lá no comecinho, quando a gente começou a falar dessa luta. Que, de fato, o fato do Netero perder era esperado. Mas o fato dele perdendo ganhar é uma coisa que é surpreendente de Battle Shonen. Porque normalmente o que a gente vê é justamente isso, né? Tipo, deixa que o herói vai tomar conta depois, né? O velho vai passar o bastão e aí o herói tem que correr atrás depois pra vencer esse monstro. Seja logo em seguida, seja muito mais pra frente. Eu gostei muito que foi literalmente nem um monte de habilidade, anos de treinamento. O que venceu foi a bomba nuclear que o ser humano inventou, escrota pra caralho. Exatamente. Eu concordo com você, deixa eu só falar isso aqui rapidinho, mas o trope que eu achei que ele quebrou não foi nem esse da vitória e da derrota. Eu achei que o trope mais interessante que foi quebrado foi essa ideia do... que Battle Shonen vive repetindo isso, sabe? Não subestime o poder da humanidade, sabe? Como se fosse algo positivo, sabe? Como se o humano sempre tivesse algum lugar pra crescer, algum lugar pra ir. Só que aqui, quando o Netero fala, você subestimou o poder da humanidade, ele subestimou a podridão da humanidade, sabe? Esse é o verdadeiro poder da humanidade. No japonês... É ser escroto, é ser, tipo, criar bomba, criar pobreza. Esse é o verdadeiro potencial da humanidade. No japonês, o trocadilho que foi usado pra poder também podia ser lido como malícia. O trocadilho foi colocado diretamente. Tem uma página do Netero rindo, tipo, todo destruído, tem uma caveira gigante atrás dele. É assustadora essa página. E é exatamente isso, a gente tá falando mas se o Netero tava certo ou não, e na bomba que ele prova que ele tava errado. Independente do debate de se o Meruem estava lidando uma espécie perigosa ou não pra tomar a Terra, ele provou que o ser humano é essa espécie. Sim. Tinha uma batalha moral que ele perdeu no segundo que a bomba explodiu. Exatamente. Sim. Esse é o verdadeiro potencial da humanidade, porque os humanos são, que nem é repetido depois ainda mais vezes, que os humanos são muito mais escrotos que as formigas, no final das contas. Esse é o grande ponto que é feito pra mim, tematicamente, em Chimera Ants no geral. Dá pra fazer uma analogia com... seria a analogia mais genérica possível do universo, mas uma analogia meio com a bomba de Hiroshima, sabe? Os Estados Unidos, eu tô lutando aqui pra proteger o mundo dos vilões, que é o Japão, mas eu vou
foder o Japão também, sabe? Gosto de pensar que por sua nacionalidade o Togashi talvez tenha opiniões quanto à bomba de Hiroshima que os americanos e brasileiros não tenham. Sim. Esse negócio de que vocês comentaram de construção, eu sempre não gostava de chamar Hunter x Hunter de construção, não é nem porque eu não acho que ele faça essas coisas de vez em quando meio que quebrando tropes, é que eu acho que ele tá muito não se importando com as tropes, no caso. Eu não penso nessa parte como ele querendo quebrar um conceito de Battle Shonen. É só o que fazia mais sentido pra temática do arco de inversão de vilões e heróis. Eu acho que ele trouxe à tona que ele já começou a trabalhar em Yu Hakusho, porque o conceito do Sensui é que o Sensui achou que o humano não era melhor do que o demônio. Eu já não sei. Mas sim, eu digo que é uma desconstrução porque quando eu li eu vi um trope tão clássico dos shonens que eu acho que nunca foi de fato analisado o que aquilo realmente significa, porque pra mim realmente é algo que é repetido direto. Não subestime os seres humanos, sabe? Sempre que tem demônios ou monstros ou alguma coisa, a protagonista sempre fala isso, e acho que ninguém nunca parou pra analisar dessa forma o potencial do ser humano é ser escroto. Mas não é só isso, não é só uma desconstrução pra mim, porque realmente tem algo a ser dito ali, né? Tem algo a ser dito sobre os humanos de fato serem mais escrotos que as formigas. É de fato encaixa como desconstrução. É que eu paro pra pensar que, quando eu penso em desconstrução, eu penso em obras que o objetivo principal é comentar sobre a trope ou sobre o gênero. Eu não acho que é o objetivo de Hunter x Hunter nesse momento, sabe? É só o formato que ele usou pra transmitir essa ideia. Entendo seu ponto de vista. Dito isso, é legal como isso resulta de fato na morte ali, quase morte do Meruem. E o que vocês acham dos dois generais que estavam ali perto, né, no caso, que era o Yuppie e o Puff, saírem voando pra lá, meio desesperados, e aí se sacrificarem pra ele... Se sacrificarem, entre aspas, né? Pra ele reviver e tal. Totalmente condizente. Corroborou com toda a personalidade deles até então. Concordo. Meio que eles estavam... O Puff nem tanto, mas o Yuppie, principalmente, ele tinha feito toda essa construção dele aprender e crescer. E aí, na hora que a missão dele falhou, por assim dizer, né? Não conseguiu proteger o rei. Aí ele entrou numa puta, vai se fuder todo mundo também, eu vou matar esses filha da puta todos, não vou salvar mais ninguém também. Quando aconteceu isso, eu achei, vai se fuder. Mas era algo necessário acontecer pra história continuar andando, então tudo bem, sabe? Resultado de, a ideia do Meruem ser ressuscitado por eles não me agrada tanto, mas o resultado disso é muito interessante, então não tem problema. E foi um jeito eficiente de nerfar o Yuppie depois dele derrotar sozinho, literalmente todo mundo. Sim. Eu vou dizer... Não ter feito muita diferença, né? Porque esse arco termina meio... A galera foge e o Meruem vai lá. Como o Battle Shonen é um final anticlimático. Sim. Okay. Sabe que é anticlimático no Battle Shonen? O Gon, que é o herói, e o Meruem, que é o vilão, nunca se encontram. Eles se veem, eu acho. Eles se veem, ele vê o Meruem cruzando a ponte, mas não tem um quadrinho dos dois juntos. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu achei uma má decisão, embora tenha trazido uma coisa específica de interessante, mas eu achei uma má decisão de forma geral, que os dois generais tenham se sacrificado, entre aspas, pelo Meruem, mas continuaram vivos. Porque eu acho... continuaram ali voando, enchendo o saco, né? O Puff foi resumido a um último mini Puff. E aí, porque aí vai ter o rolê do joguinho do Puff tentando esconder a existência da coisa. Mas a gente vai chegar nessa parte. Eu queria, antes de falar desse joguinho, só falar rapidamente de uma parte que tem aqui no meio disso tudo que a gente falou, que é a Palme. Então... Eu falei que eu ia falar mal de uma grande parte, e eu não entendi o que rolou com a Palme, eu não entendi como ela virou uma formiga. Meio que acharam ela, mataram... Fizeram um experimento com ela, não foi? Mataram ela e fizeram um experimento com ela. Assim você faz uma formiga organicamente agora? Então, ela era a primeira. O experimento falhou. Ela era a primeira. E tanto que falhou. É muito claro que ele queria só, sei lá, o Togashi queria muito que ela, sei lá, tivesse morrido antes, pra ela ter passado pelo mesmo processo que todo mundo, mas ele só teve essa ideia agora, então beleza, a gente queria organicamente. Não tinha mais rainha. E, essencialmente, eu queria dar um poder a mais pra Palme. Por que ela não tá dando tipo de vazão desde o começo? Ainda é a Palme. O que ele queria mesmo é colocar o mesmo conflito do polvo, da lagosta e do bambu nela. Dessa ideia de, é uma formiga, mas tá ganhando as memórias de volta. Só que ela não nasceu uma formiga, né? Então, então ela é formiga agora, beleza? Não devia ter feito ela invadir era só o negócio com Killua mesmo. Se era assim, devia ter feito ela invadir a NGL e morrer lá. Fazia mais sentido. No final, ela
ela amarraria tudo bem melhor. Mais pra frente ela vai cumprir seu papel, ela vai ter uma participação que eu acho interessante, mas aqui, nesse ponto, né, em que ela volta e ela tem essa micro luta com o Killua, é mais legal pelo Killua do que por ela, sabe? Tipo... Sim, mas ela precisa estar lá, precisa ter ela. O Killua não ia ter essa reação com mais ninguém. Podia ter com alguma outra pessoa, de alguma outra forma, dava pra fazer. A Palma é a única pessoa ali que eles estariam... Poderia mudar alguma coisa no Gon, que faria o Killua ter essa reação. Eu acho que daria pra fazer isso com o Killua sem a Palma, talvez. Talvez ele só observando o Gon de fato, ou ele estando junto com o Gon quando aquela merda acontece. Com o Gon. Ele desistiu dele, ele sabia que ele não estava conseguindo ajudar o Gon, e outra pessoa que ele gostava pensou, só você pode salvar o Gon agora. Pra mim, tudo isso é pra gente ver o emocionado do Killua. Mas isso aí poderia ter acontecido até com o Camaleão, na minha opinião. Não precisava dar a Palma especificamente. A reação dos dois é bem diferente. A Palma tava presa. O Gon não, tava... Mas aí, meio que a justificativa pra ele ter o breakdown dele é que ela queria ver o Gon, aí ele fala, você tem que falar com o Gon, mas tem que falar com jeitinho, porque o Gon vai te ouvir. E assim, o Gon vai ouvir, mas o Gon Malema se importava com ela, né? O Gon se importava com ela tanto quanto ele se importa com qualquer outra pessoa que ele conheceu no mangá até agora. O Gon já não ouviu gente que ele se importava de verdade, ele cagou pro Killua. Pois é, eu não sei, não precisava da Palma aqui, eu achei meio estranho. Eu acho que mesmo se precisasse da Palma especificamente, todo o resto que envolve ela, dela virar uma formiga e não sei o que, do Gon ter que lutar com ela, isso é barriga pra mim. Acho que poderia não ter isso. Por que a formiga quer fazer mais formiga? Eu nem entendi nem por que eles queriam criar mais formiga. E não faz muito essa sentido, né? Mas enfim, eu gosto dessa parte pelo Killua, assim, e... Na verdade, eu acho que a Palma é interessante na reta final da história, que a gente vai chegar lá depois. Na reta final concordo, mas aqui não tá legal não. Não tá. Dito isso, voltando então pro joguinho do Puff. Pera. Já tá aí? Não estamos pulando uma luta importante? Não, ela vem em seguida, porque eu acho que ela vai mais longe essa luta, essa discussão. Ok, você que sabe. A gente fala dos joguinhos do Puff até o Meruem... acabar, né? Acabar com esse bagulho. E aí a gente pula pra luta, depois pula pra resolução do arco, que é o Meruem e a Komogi. Então, eu espero que vocês tenham pra se identificar com o Meruem. Que o Meruem também não queria muito esse joguinho. Só o Puff queria esse joguinho. Ele queria esse joguinho pra atrapalhar o Meruem. Basicamente isso. Literalmente ninguém queria esse joguinho. Nem o Meruem, exatamente. O Meruem, ele tolerou esse joguinho em respeito ao Puff, mas ele tava, acaba logo com isso, cara. Sim. Nossa, pra mim tem essas duas barrigas que atrapalham muito, tipo, esse arco final de Cameron ser excepcional, que é do povo lobo e a lagosta, e esse joguinho aí do Puff que acaba se conectando com isso, o que vai se fuder. Então, pra mim, tipo, foi muito barriga pra mim, pra, tipo, só deixar de lado, sabe? Foi algo que, de fato, piorou um pouquinho esse fechamento pra mim, porque... Eu vou dizer que eu tava curtindo pra caralho. E aí, tipo, na hora que veio Puff e Yuppie miniatura, eu já fiquei, caralho. Aí quando começou esse joguinho, cara, eu fiquei tão cabreiro. Mano, eu fiquei tão puto com essa história. Porque, puta merda, cara, matava esses caras, não precisava disso, sabe? Fazia que o Meruem tinha esquecido, e aí fazia de alguma forma, alguém falar o nome e ter aquela cena dele lembrando e tal. E não precisava do Puff ficar um volume inteiro, praticamente, tentando esconder que ela existe, sabe? Ai, cara, não precisava disso, não precisava disso. Seria mais... Pior que, tipo, tem uma hora ali que aparece o tabuleiro quebrado, e eu pensei, pô, esse era um bom momento, e seria menos esforçado do que a resolução bosta com o lobo ali, que aconteceu aquela merda toda no cérebro dele, porque vai tomando com isso, né? Tá proibido falar mal da cena do lobo. Já era meu rei. Eu vou dizer que a cena do lobo, ela me deixou mixed feelings, já que a gente tá falando da cena do lobo. Porque eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo é de uma forçação inacreditável. Nossa, puta que pariu. Tipo, você tem que suspender muito a descrença pra você achar o Não. Pelo contrário. Quando o Meruem ativou o En dele, ele encontrou o lobo e encarando ele diretamente. Ele foi atrás do lobo por causa disso. Não, ok. O que eu tô dizendo é o lobo pensar... Primeiro... Eu nem lembro, mas eu posso estar errado, como provavelmente estou. Eu nem lembro do lobo saber o nome da Komugi. Ele nem estava envolvido nesse rolê. Ele nem estava envolvido no rolê da Komugi ali. Era só os generais. Ele estava sabendo do sequestro da Komugi. Ele ficou sabendo nessa hora. Ele ouviu nome. Que... Eu não sei como ele sabia o nome. Por causa do Puff, em algum momento ele... Não faz... A parede do Palácio de Papel. Se o empregado sabe, todo mundo sabe.
Você acha que os empregados não sabem quem tá no quarto do rei? Qualquer espaço, todo mundo sabe. Quando o Puff fingiu que tava com a Komugi, ele não tava com o lobo ajudando? Não foi aí? Eu não sei. Mesmo se ele soubesse, a desculpa. O que eu mais odiei foi a cena de. Não, o desespero fez o cérebro dele fazer super rápido e não. E ele envelheceu 30 anos. E aí, por causa disso, ele super estrategista finalmente entendeu Komugi. Não, vai tomar no cu, cara. Eu quero dizer que Hunter x Hunter já fez foreshadowing desse conceito que você pensa super rápido quando você tá prestes a morrer várias vezes. Não surgiu agora esse conceito. Bom, se teve antes, não foi exposto de uma forma tão idiota quanto foi aqui. Quanto o personagem pensar... acho que foi nesse arco mesmo que alguém fala, putz, nossa, tá demorando demais, eu tô pensando isso tudo em 2 segundos. Não é aquele negócio que quando você morre o tempo passa mais devagar? O Zeno, Rodo Killua, fala que o tempo passa mais devagar quando está em momentos de adrenalina extrema. O tempo passa mais devagar, não você fica um super gênio. Eles usam isso pra falar que o personagem tava pensando, muito mais do que você deveria pensar no tempo normal. Já aconteceu com Hunter x Hunter. Nossa, eu achei muito idiota. Será que eu teria preferido algum personagem só aparecesse e falar alguém, Komugi tá com alguém? E aí, meio que essa coincidência seria muito idiota. mais... Não, seria muito sem graça. Caraca, Judeu, eu sabia que essas coincidências e você tá defendendo isso. Eu preferia muito mais do que ser a porra do lobo. Preferia o lobo envelhecendo 30 anos só de medo. É muito mais 100 legal. anos, 100 anos. Historicamente ele não é o primeiro que faz isso, né? Tem um outro carinha lá dos portais. Mas sei lá, é o que eu falei, é mixed feelings. Eu gosto da ideia geral, mas é muito forçadinho. Só forçado. Eu gosto no geral do arco do lobo, do ódio dele pelo Meruem, que ele finalmente teve coragem de falar. E o Meruem aceitou o ódio dele. O Meruem teve a humildade de aceitar que ele não é o rei de alguém e falar: ser rei não é importante pra mim, só quero jogar Gung. Dito isso, a gente pulou bastante um trecho que é de uma luta importante aqui, né? Um pouquinho, sim. Que é todo o arco, na verdade a gente vai voltar lá pro 28 e seguir daí em diante com todos os pulos que teve, que é o Gon com o Neferpitou ali, sentado por muito tempo, a interação deles ali. Eu gostei bastante daquele momento em que aparece o Puff, e aí o Gon, ele tá muito cabreiro ainda ali, e aí ele dá uma foda pro Puff e ainda manda você sai daqui, sabe? Você sai daqui, filho da puta. A Pitou tava com tanto medo que chegou o Puff e ela: Puff, vai sobrar pra você, cara. Até a Pitou queria que ele caísse fora. O melhor é que ela virou pro Puff e falou assim: você sai daqui, e virou pro Pitou e falou assim: e você agora vai fazer 10 minutos mais rápido também agora, pra aprender, sabe? Eu adoro como ele virar e falar isso pra ela, é também construído dentro dela, como ela dando cada vez mais respeito, que ele não merecia, porque o Gon só falou por falar aquilo, né? Mas ela achou que ele tinha sacado que ela deu um tempo extra pra ela mesma, sabe? Sim, que ela tava ficando melhor e tal, que ela podia acabar antes e tava só enrolando. É que é um medo aumentando, basicamente, né? Cada momento que passa, o Gon fica mais assustador e mais assustador. A Pitou com o cu na mão é uma das melhores coisas do arco, justamente pelo quão assustadora ela era. Sim. Pois é uma opção de sempre do resto do arco. E é curioso como a gente meio que também não sabe do que o Gon é capaz quando ele tá muito cabreiro, que nem ele tá agora, sabe? Tipo, ele tá tão puto que você tá assim, caralho, ele vai ter alguma merda aqui, ele vai meter o louco de alguma forma. Porque ele não era forte o bastante pra vencer ela antes. Mas agora a gente tá muito acreditando que ele é forte o suficiente, sabe? Nesse momento. A aura dele é intimidadora. Lembra quando o Moral vai testar o Gon? Aí o Gon pensa no Kaito, reúne o soco e o Moral pensa: caralho, eu vou morrer. Eu fiz um teste idiota aqui. Não, é excelente. Eu ainda amo essa cena, só de lembrar que o Gon depois vira e fala: desculpa aí, quase te matei. A gente nem precisa ver o soco do Gon. Ele faz o soco, todo mundo já pensa: caralho, olha, ele passa uma aura de muito medo. Só escolha também de design, de deixar ele com as pupilas completamente pretas, sabe? Realmente dá uma sensação bem intimidadora pra ele. Sim. E aí ele então, após terminar a cura, ele pega a Pitou, vai pra puta que pariu lá pra algum lugar pra tentar curar o Kaito, e aí
temos a luta, né? Temos uma das cenas mais emblemáticas de Hunter x Hunter, né? Que é... Você já deve ter visto parodiado umas 50 mil vezes. Meme. Não sei como vocês não viram esse meme antes, devem ter visto. Com certeza, eu já sabia que essa forma dele, todo mundo já tinha visto. Eu fico até um pouco... Eu fiquei pensando sobre isso, porque quando aparece essa forma dele pela primeira vez, eu achei tão emblemático, e toda vez que ele continua aparecendo é tão triste e trágico, sabe? É meio que uma pena... É meio que uma pena que virou um meme, sabe? Meio que uma piada do cabelo grande e tal. Eu fiquei pensando que isso em parte até culpa do próprio design, eu acho que... Acho que ele é bem grande, é o quão pra cima ele foi, que é meio idiota. Porque é tão trágico, é tão triste, e aí, tipo, toda hora fica aparecendo esse cabelo enorme. E, tipo, faz sentido, sabe? Ele envelheceu e o cabelo cresceu, acho que essa é a ideia, basicamente, né? Mas eu gostaria que ele não tivesse isso, porque distrai um pouco do drama interessante, da tragédia de tudo. Mas é um detalhe isso pra mim que eu fiquei pensando. Não, é só estranho que tenha sido essa imagem, nesse momento que tenha virado um meme, né? Só tão dissonante. Eu achei bizarro as pessoas terem pego justo essa imagem pra fazer meme, porque realmente é tão triste, meu. Toda vez que aparecia o Gon nessa forma, toda vez que dava um close na cara dele, era uma tragédia tão forte, na minha opinião, sabe? Eu nunca ia pensar em parodiar essa imagem. Bom, e eu gosto todo do processo de breakdown que ele... A quadrinização entre a Piton falando que o Kaito tava morto, que não tinha volta, e aí, tipo, tudo ele olhando, aí ela começa a curar o próprio braço, e aí ele em negação, chorando, entendendo nada, meio perdidão, até chegar nesse breakdown que ele começa a crescer. É muito bem construído, Dá a impressão de que qualquer coisinha ele já ia meter o socão, mas quando vem a bomba ele não consegue nem se mexer, ele tá em choque. E explode num nível muito acima de qualquer coisa. Eu gosto muito da quadrinização de uma página específica que é ele segurando o soco. São 4 quadros horizontais, assim, bem compridinhos e tudo preto, e aí, tipo, vai juntando tudo no soco dele até ele socar a Piton e ela vai voando longe pra caralho. Eu gosto como é meio, aí novamente esse termo, é meio que uma desconstrução de transformação de Battle Shonen, né? Porque a gente tá bem acostumado com o conceito de você evoluir pra um power-up, e aí você vai poder lutar de igual pra igual, e aí não, tipo, é um power-up, é só isso. E aqui tem um preço muito grande, sabe, em troca disso. É negativo ter chegado nesse ponto. Nunca passa a sensação de agora vai. Eu não acho que é tão desconstrução nesse caso, porque eu acho que essa inversão de trope, de tipo, evolução de poder ter uma conotação totalmente negativa é algo mais comum. Eu consigo pensar em outros exemplos aqui. Em Battle Shonen tradicional, não. Talvez sem nem, mas... Tipo, não Battle Shonen tradicional, mas acho que aí você segurar as coisas, tipo, sei lá, Fairy Tail e One Piece... Claymore é basicamente isso. Eu acho que... Eu concordo parcialmente com você, que não acho que é tanta desconstrução, mas eu não acho que é tão comum. Eu acho que essa cena é tão trágica e aí, isso é tão bom, meio que por próprio mérito de Hunter x Hunter, porque várias vezes a gente, e até Hunter x Hunter foi meio que vendido isso pra mim como um mangá em que as pessoas escolhem os próprios poderes e as limitações meio que são grande parte disso, sabe? Nada é de graça em Hunter x Hunter. Então quando o Gon aparece com essa nova forma e ele tá completamente invencível, o mangá até fala, mas ele nem precisava falar que, tipo, fudeu. Sabe? Você já pensa automaticamente o que ele vai ter que pensa sofrer por causa disso, né? O preço por isso vai ser gigante, sabe? Isso é próprio mérito de Hunter x Hunter, acredito eu. De tanto que ele insiste nessa tecla, né? Quando você vê um poder desse nível, você já fica... Mas e agora? E o que ele vai ter que pagar pra isso? Exato. Por falar nos poderes de Hunter x Hunter, nas regras, eu fico feliz de que a gente ouviu falar no passado, mas enfim viu na prática o exemplo de um Nen, que quando você morre, ele se fortalece pela determinação da pessoa que morreu na hora. E achei extremamente condizente com a lealdade da Piton, justamente. Sim. Ver que ela tava tão determinada pra proteger o rei que mesmo morto, o Nen dela continuou a luta sem ela. Eu só queria insistir um pouquinho nessa parte da desconstrução, porque ele não é nem por ser negativo também, mas o ponto que eu acho mais interessante é que ele é uma transformação que não é uma transformação. Ele só envelheceu, sabe? Tipo, o conceito da transformação ele evoluiu até a idade que ele iria ter pra poder vencer essa luta. Não é um negócio que, né, tipo um power
power-up mudou o cabelo, mudou o design, sabe? O cabelo mudou só porque ele evoluiu, né? Ele cresceu o cabelo, só isso. É literalmente só isso, sabe? Eu gosto disso, como ele parece ser um power-up quando você olha a primeira vez, mas depois quando você para pra pensar, ele não é um power-up de verdade, sabe? Ele não é uma transformação de verdade. É um conceito muito bom. É engraçado que Hunter x Hunter é, tipo, sei lá, um dos únicos mangás que você vê uma coisa dessa acontecendo sem foreshadowing que isso era possível, você só aceita que tá dentro do padrão do mangá, o personagem envelhecer à força. Mas até, eu diria que até com personagens tipo a Biscuit deu precedência pra algo assim acontecendo. Não totalmente, é claro, né? Mas não foi tão do nada. É que eles até comparam e falam, não é assim com a Biscuit, é um pouco diferente. Sim. Com a Biscuit, inclusive, é o oposto, porque a forma musculosa é o Biscuit de verdade. A forma que a gente vê é uma forma selada. Sim. Não, é que o Judeu comentou daquela página, eu queria comentar que toda a sequência inteira do Gon lutando, acho que é a minha parte favorita visualmente, Hunter x Hunter. É tão enjoo mesmo, você vê esse massacre na Pitou, que você é tão vilanesco, mas tipo, aí você vê ela sofrendo tanto, tudo tão visceral. E cada vez que você vê o rosto do Gon, ele tá com uma expressão tão triste. E extremo contraste com a luta do Netero, que é muito estratégica, e as partes são muito bonitas. A do Gon com a Pitou é tudo muito brutal, é tudo muito desumano. Definitivamente não é uma luta de fim de arco, né? Tipo, não é uma luta. Para começo de conversa. Ele é um massacre só. Meio que já foi feito em Yu Yu Hakusho, né? Quando no final do arco de Sensui, quando tem a parte lá do Yusuke que ele tem a transformação dele, é meio que aí ele só dá uma surra no vilão final e é isso mesmo, acaba a luta assim com uma surra no vilão final. Só que lá é uma coisa meio épica e aqui é essa coisa triste e essa coisa que ela é só brutal, sabe? Tipo, ele lá era meio show off, né? Quem viu sabe que ele joga o cara longe, sai correndo, pula em cima, dá poder, joga pra cima, joga pro lado, joga pro outro. E aqui não, aqui é só soco na cara mesmo, sabe? Ele dá um socão na cara, derruba no chão e dá mais socos na cara até morrer. E até depois ela morrer. Achei ele geralmente catártico e aqui não é nada catártico, não é nada pra você se sentir bem depois. Literalmente só te deixa mal. Arranca o braço, ele pega o braço, soca ela com o braço que cortou, é muito... Ele continua batendo nela depois dela morrer, e aí tipo, ele fala, não, mas agora eu vou continuar. O Killua pede pra ele parar, ele não quer parar justamente porque ele sabe do preço que ele teve que pagar. Então ele só quer cumprir mais o negócio. Isso agora que você comentou anteriormente sobre essa ideia da lealdade da Pitou, realmente, de novo, é até interessante isso nela, que durante todo meio que essa interação com o Gon anterior, ela, esse cara pode chegar até o rei. E aí quando ele ganha esse power-up, entre aspas, ela fala, realmente, sabe, esse cara ia chegar no rei eventualmente, e ela fica feliz, tipo, foi ela que tá levando o soco dele e não o rei. Ela sabe que, tipo, ele não vai poder fazer mais nada depois disso, em teoria. E vale citar a participação do Killua, né, como o ponto meio que oposto do que foi até então Hunter x Hunter, né, do Killua ser essa criatura meio quebrada, meio errada, meio com problemas, e o Gon ser o porto seguro dele, por assim dizer, e aqui é 100% invertido, sabe, só que não só invertido como o Killua não consegue ser o porto seguro, sabe, o Gon tá além do que ele consegue salvar, sabe, é triste a cena dele gritando pro Gon parar, e aí o Gon só vira chorando pra ele e termina de dar o golpe, sabe? Foi muito triste. É muito triste. Tudo nessa parte é muito pesado, em todos os aspectos. Enfim, esse arco termina, como vocês podem ver, sem nenhuma vitória de luta de Battle Shonen clássica. Sim. Tem tipo tem 3 lutinhas e uma derrota e 2 vitórias trágicas pra caralho. É só derrota, na verdade, né? Teve vitória. Ninguém sai vitorioso nessa história inteira. Esse arco saiu todo mundo derrotado. Essa é bem da verdade. A humanidade sai vitoriosa, mas só a parte da humanidade que não foi vivenciar o arco. Bom, dito isso, vamos pra parte final, então, né? Que é uma das mais aclamadas também desse arco. Que é após o lobo soltar o nome da Komugi, o Meruem tá lá disposto a jogar até morrer, né? Ele sabe que ele tá envenenado, que ele vai morrer envenenado, tanto que o Puff e o Yuppie morrem só tossindo, e é isso, né? Caiu tossindo. Podia ter morrido lá no começo, não precisava de nada disso. Mas... Exatamente. Eu imagino como deve ter sido acompanhar semanalmente, né? Que, tipo, se termina um negócio com alguém morto, ele só vem resposta lá uma semana depois, não sei nem se um hiato depois. E aí, tipo, não era nada, ninguém matou o cara. É verdade, né? Porque teve um misterinho de quem matou o Puff e tal, era só a doença. Pra todos os... O Puff não, né? O Yuppie. Para todos os efeitos,
Komugi, final então, Komugi e Meruem. Finalmente a Palme se paga pra alguma coisa aí, né? Primeiro aí, a interação dela com o Meruem é muito boa mesmo. Mais pelo próprio, de novo, né? Mais pelo próprio Meruem do que pela Palme de fato. Especial em como ela tá do lado dos humanos. Mas quando o Meruem se ajoelha pra ela, o instinto dela bate. Sim. E ela percebe que é errado o Meruem ajoelhar. É interessante que no final das... Tipo, nesse finalzinho aí, de fato o Meruem vira aqui esse Messias, que nem você mesmo falou aí, isso, e que, tipo, o estado dele atual era, tipo, o estado que ia trazer meio que o bem pra todo mundo, sabe? Mas... Ele tinha a humildade e o poder, sabe? Mas acho que isso veio justamente dele desistir de ser rei. É. Ele queria ser rei por instinto, mas o que ele queria era jogar Gung. E uma hora o desejo dele superou o instinto dele, ele escolheu morrer jogando Gung. Enfim, poderia não ter sido da Palme, não é nada específico, mas como ela fez, eu acho legal que é todo esse monólogo de quando você explica o negócio do envenenamento, a página do humano pisando no inseto, toda aquela montagem, eu acho... Eu gosto muito dessa parte, de verdade. Sim. O negócio, a Rosa tinha os espinhos envenenados. Eu gosto bastante dessa frase, sabe? Tipo, a Rosa tinha os espinhos envenenados. Mas eu gosto também da página das formigas meio que devorando o cadáver de um inseto. E aí vai lá um humano e pisa em tudo. Eu gosto disso. Mas aí, entre isso, tem umas páginas que eu acho muito meio que brega, sabe? Que é tipo, as crianças morrendo, a guerra e o povo em cima tá bebendo champanhe, sabe? Sim, é um pouquinho brega isso. Olha, não precisa das crianças morrendo. Só de ver o povo bebendo champanhe e todo mundo rico, eu penso, ó, tudo cuzão aí. Tem um bom nisso. É que eu acho que no final, tendo essa conclusão do textinho da Rosa, eu acho que paga essa montagem, sim. Eu gosto disso. Eu concordo. Mas tudo isso não importa, porque o interessante é o Meruem conversando com a Komugi. E não tem, tipo... Só uma página antes. Fala, desculpa. Que eu acho que a Palme só se paga pela página dela chorando, sabe? Que ela tava sendo a pessoa acompanhando, né? Ela tava com a visão lá, com o poder da visão, esperando ele morrer. Então tava todo mundo meio esperando a Palme avisar que ele morreu. E aí ela só levanta chorando. Pô, acabou, sabe? É uma boa página, eu gosto dessa página. Sim. Mas vamos lá, vai lá, Judeu. Não, essa conversa final do Meruem com a Komugi é super tocante, né? E emocionante. É interessante como nem é tão grande twist nem nada, sabe? Só realmente fecha o arco do personagem bonitinho. É meio trágico, mas é bonito ao mesmo tempo. Sim, é literalmente isso, né? Essa conversa ela não traz nenhuma novidade de nada do que a gente sabia. A gente sabia dos sentimentos deles. A gente só tá vendo a demonstração desses sentimentos e a conclusão que esses sentimentos levaram eles e vai levá-los até a morte. Então, acaba sendo só bonito porque a gente já sabia que ia ser bonito, sabe? Tipo, a gente sabia que ia ser foda, porque foi construído pra eles terem essa relação, e aqui a gente tá vendo a conclusão dessa relação. Eu gosto em especial muito mesmo das páginas pretas só com o diálogo. Essa é a parte que eu tinha ouvido falar como, nossa, esse capítulo, na época que saiu, todo mundo foi a loucura. Eu lembro claramente na disso. época eu não li ainda, mas todo mundo tava falando desse capítulo. Pô, esse capítulo é bom. É Ele é excepcional. bom até a página 13. Porque eu não sei se foi o Togashi que tava de sacanagem ou se a Jump não deixou. Tá duvidando aí. E aí ele muda o arco no meio do capítulo. Só vai fazer o capítulo de 13 páginas, não. Termina isso aí. Vamos mudar o arco no meio do capítulo, né? Podia ter acabado naquela página dupla. Podia ter acabado ou na página dupla da Komugi com o Meruem no colo, ou na página seguinte dela dizendo que ela vai morrer também. Podia acabar ali, sabe? Ia ser um bom final de capítulo. Assim, pra volume, como é tudo uma tacada só, tanto fazia onde acabava o capítulo, né? Já que não acabou no volume mesmo. Mas foi um final muito bonito, eu acho. Foi uma boa. O que a Jump interpretou foi como o Togashi com o Miguel pra não desenhar metade do capítulo. Com certeza. E sendo o Togashi, ninguém pensou o melhor dele nessa hora. Nem ele deve ter pensado o melhor dele nessa hora. Não desenhar metade do capítulo, como se ele tivesse desenhado a outra metade, né? Pô, enfim, mas a Komugi com o Meruem é melhor desenhado do que teria sido as 13 páginas. Mas ele não ia ter como fazer algo sentimentalmente relevante dessa conversa deles, do Meruem morrendo, deles continuando jogando. Ele não tinha como desenhar isso e ser bonito. Até porque os dois estavam cegos na hora. Sim. Um detalhe que eu gosto é o Meruem pensando sobre a lealdade
generais dele. Foi um detalhe que eu achei bom, sabe? Ele pensando, pô, eu nem merecia tudo isso, sabe? De lealdade. Eu achei que fechou mais uma coisa bem interessante. Eu gosto que a página dupla quase final da Como Segurando o Meruem é uma inversão do que começa tudo no arco da invasão, quando ela se machuca. Ela tá ela com ele no colo agora. É uma boa relação. Isso, se tem alguma coisa que foi 10 de 10 nesse arco de Chimera Ants, com certeza foi essa relação e como ela se paga até o final, né? Como ela moveu o arco inteiro e pagou tudo até o final. Eu interpreto que foi a ideia original do Togashi. Ele quis fazer um mangá novo de uma formiga e uma humana jogando xadrez. Aí a Jay falou, não, você vai continuar Hunter x Hunter. Então eu tenho que enfiar Hunter x Hunter nisso. Deixa eu ver como encaixa. A graça do Hunter x Hunter é que ele pode encaixar o que ele quiser nesse mangá. A graça é a desgraça desse mangá. Mas de qualquer jeito, eu acho que tudo que envolveu o Meruem Komugi durante todos esses volumes foi 10 de 10. Tem nada errado aí. Bom, vamos encerrar aqui Chimera Ants. Como eu falei, daqui pra frente a gente vai discutir a eleição, então a gente discute no próximo programa, daqui a um mês. Até lá, vamos finalizar então opiniões gerais sobre Chimera Ants. Eu quero passar primeiro nos manjões do que já conheciam. Você quer começar, Isa? Queria só finalizar também que não fecha nenhum arco de um protagonista, mas ainda é Chimera Ants, de que descobri que a formiguinha que ficou no cantinho desde o começo era a primeira humana que a rainha comeu, e ver ela poder voltar pra casa pra mãe. Eu achei que foi uma compleção de círculo muito legal pra como o arco começou. Ah, sim. E que também a formiga que eles achavam que era essa daí era o Kaito. Eu gosto muito dessas duas crianças que foram com o mesmo começo e de ver o ciclo fechar com ela voltando pra casa. Acho que foi um dos pontos positivos do arco. Beleza, vamos lá. Aproveitando já que você tá falando, então, Iso, Chimera Ants como um todo. Tudo. De NGL, esse era o nome do lugar? De NGL até aqui. E como foi reler também. Exatamente. Foi uma longa caminhada até aqui. Reler ainda melhor. Reler não tem atos. Foi a primeira vez que você leu? Não, eu já tinha relido sem parar antes. Eu acho que Chimera Ants é a melhor parte de Hunter x Hunter. E eu acho que é, pra mim, a cara de Hunter x Hunter. Tipo, tudo que Hunter x Hunter tem de excelente tá no arco, e tudo que Hunter x Hunter tem de ruim também tá no arco. Também. É meio que o que o Togashi tem a oferecer de melhor e pior tá condensado nesse arco. Legal. Bocha. Bom, quando eu li não tinha hiato não, que eu já peguei no comecinho das coisas que vem depois. Foi bacana ler tudo de uma vez e tal, mas reler eu acho que não foi tão proveitoso quanto a primeira vez que eu li, não. Eu acho muito divertido o mangá, mas sei lá, tem muita coisinha que me deixa com vontade de passar rápido. Principalmente você sabendo o que vai acontecer e que não vai pra lugar nenhum. Eu imagino. Luke. O Luke, ele é o Bocha de Hunter x Hunter, né? Só primeiramente. É engraçado porque eu comecei desse arco. Cada um entende o que quiser. O negócio com maior build-up lento e complicado de entender da história, até o Togashi ter superado isso no arco recente. Então são tipo uns 3 volumes que você fica, ai caralho, quando que isso vai ficar bom? Mas aí chega a invasão, e eu acho que a invasão é literalmente a melhor coisa que a Shonen Jump já publicou. Eu acho que é bom antes da invasão. Mas não é a invasão. Mas não é a invasão. Fica bom antes da invasão. Tem aquele volume que a gente comentou um pouquinho antes do penúltimo programa, que era um saco. Logo depois dele fica bom, e a invasão ainda demora tipo um volume e meio a começar, mas a invasão é a melhor coisa. É o motivo que eu amo esse mangá, basicamente. Eu vou deixar o Judeu por último, porque eu sei que é o que o público quer ouvir, então a gente faz o suspense aí. Eu queria puxar o que o Iso falou, que isso é o que o melhor que Hunter x Hunter tem a oferecer, e que ele meio que é Hunter x Hunter, e eu acho que não. Eu acho que ele é diferente de Hunter x Hunter até aqui. Ele tem características que a gente viu em outros arcos, mas eu acho que ele construiu coisas 100% pra esse arco, e o que ele construiu pra esse arco é interessante. O que ele trouxe de vício, como por exemplo essa questão de joguinhos e tal, o que ele trouxe de vício eu não gostei, mas tudo que ele fez de novo, como esse desenvolvimento mais sentimental, esse dilema mais moral também, da parte do Netero, do Meruem e tal, eu acho que isso ele não tinha, e aí ele trouxe pra cá, e por isso essa parte é boa. Eu acho que já tinha dilema moral antes. É um pouco, mas bem de leve ainda. Mas não nessa carga emocional. Não com esse background, não com essa construção. Eu
porque pra mim tá num nível tão maior em tudo que eu não consigo ver o resto do mangá fazendo isso de novo. Pode até fazer, mas sou diferente. A parte, por exemplo, a própria parte da invasão, né? Eu já tirei, tá saindo da parte mais sentimental, moral e tal. Até a parte da invasão, como Battle Shonen, como luta, é muito melhor do que qualquer coisa que ele fez antes, sabe? No sentido de construção de batalha. Porque ele não faz batalha, sabe? Não é isso que Hunter x Hunter tem a oferecer. E aqui ele ofereceu uma batalha. Com estratégia? Sim. Com bastante mudança, dinâmica, uma mise-en-scène interessante? Sim, mas totalmente diferente do que era Hunter x Hunter. Talvez por isso seja melhor em comparação com o Hunter x Hunter, não sei. Ele tá trazendo coisas que ele não trazia antes. Mas eu acho que é um arco com bastante barriguinha ali. A gente perdoa porque é muito bom. O que é bom é muito bom. Mas que tem umas barrigas... que dava pra tirar um voluminho, um volume pouco aí do meio, tranquilamente, dava. Dá pra ser um pouquinho mais curto esse arco. Só não pode tirar o Jairo. Okay. Jairo é um capítulo, não tem problema. Não, o Jairo expandiu. Não pode tirar o fogo, não pode tirar o lobo. Não... A lagosta talvez possa, não importa se eu falar lagosta. Mas... ok. Dá pra tirar a parte das aranhas, dá pra tirar um monte de coisa esse arco. Nossa, essa parte das aranhas. Dá pra tirar aquele volume inteiro. Dá pra tirar aquelas lutas do Gon pré-invasão. Dá pra tirar. Eu não lembro qual foi o programa. Tem um programa que a gente falou: esse volume inteiro é inútil. O volume que tem aranha. Assim, as aranhas são fanservice tão pelo fanservice que devia ter tido Hisoka. Pra fechar que é só fanservice. Sim. Se não vai até o final, nem começa. Judeu, vamos lá. Finaliza então pra gente com a sua opinião sobre Chimera Ants como um todo. Não é o final de Hunter x Hunter ainda, né? Vai ter mais um programa, mas antes de eu começar a ler Hunter x Hunter, o Iso falou pra mim que eu vou amar Hunter x Hunter, porque ele é o oposto de One Piece. Acho que hoje eu finalmente compreendo isso, pelo menos na minha perspectiva, porque se One Piece não é o epítome do genérico, mas talvez ele é o epítome muitas vezes do seguro, sabe? Ele tem um esqueleto fixo, poucas vezes ele sai desse esqueleto. Não dizer que é nem bom ou ruim por causa disso, porque o pessoal já sabe a minha opinião. Mas Hunter x Hunter, ele é tudo menos seguro. Ele toma uns riscos ali que, não vai saber se isso aqui vai ficar bom ou não. E muitas vezes não fica bom, fica uma bela merda. Mas quando acerta, ele acerta em cheio, sabe? Com aquilo que é arriscado. Então, se eu fosse descrever Chimera Ants num negócio só, pra mim, é um arco que... Hunter x Hunter, no geral, ele tem tanta coisa merda quanto tem coisa boa pra mim. É um mangá que contém a mesma quantidade de incríveis genialidades e incríveis decepções. E Chimera Ants tem mais genialidade do que decepções, no final das contas, em média, comparado com o restante de Hunter x Hunter pra mim. Então, fica um saldo bem positivo, porque o que ele acerta tão bem que realmente fica até difícil comparar com outros mangás, sabe? O Luke mandou uma hora aí que a invasão é a melhor coisa que a Shonen Jump já publicou em todos os tempos. Eu, de fato, teria que debater ele em relação a isso. Não é algo que é só dispensar e falar, acho que não. Sabe? Realmente daria pra conversar sobre isso. Então, o que eu odeio em Chimera Ants, eu odeio muito mesmo. Não é nem só barriga, eu realmente odeio. Mas o que é acertado é tão acertado que nem você falou, estranho, acaba só meio que você esquece. No final das contas você lembra, eu vou lembrar, eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou só lembrar de Chimera Ants das melhores partes. Eu não vou lembrar... Eu vou deixar você esquecer o lobo. Eu vou lembrar do lobo, mas por exemplo... Uma vez por semana o Wiz vai mandar uma mensagem pro Judeu, Komugi? O lobo eu vou lembrar do lobo, mas eu não vou lembrar, por exemplo, da mulher lagosta. morcego que o Gon lutou naquele volume. Alguém lembra disso? Eu não. Nossa. Eu lembro porque eu vi faz pouco tempo. Legal. Quando eu vi o podcast, eu fiquei, what? É isso? Sim, eu não lembrava disso antes, não. Eu já não lembro. Isso é bem merda, Eu não vou lembrar nem que tem as aranhas nesse arco, com certeza. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido de verdade. Que eles voltam depois.
Calma, como assim? O que estão fazendo aqui? Eu não esqueço porque revela o poder de quase todo mundo ali e eu gosto de saber o poder de todo mundo. Então, no final das contas, eu acho que eu amo sim. Você tinha razão, Isa, eu amo Hunter x Hunter, mas eu amo ele tanto na mesma intensidade que eu odeio ele. Então, eu não sei o que dizer sobre isso. Só disso que eu te dei uma recomendação certeira. Isso, você me deu uma recomendação certeira. Então estamos prontos.